Muitas pessoas inteligentíssimas estão dizendo que a AGI está muito longe de acontecer. Outras pessoas também inteligentíssimas, talvez um pouco mais suspeitas, estão dizendo que a AGI está muito perto. Então, no vídeo de hoje, a gente vai colocar duas IAs para jogar xadrez. Eu implementei uma aplicação com React, com Next.js, integrando o Gemini, a versão mais nova, 2.0, o ChatGPT e o DeepSeek para eles se enfrentarem aqui. A gente vai ver se essa batalha de fato leva a gente a crer que a AGI está perto ou está longe, certo? Pessoal, esse projeto tem a ver com um curso que a gente liberou esses dias agora, né? Formação Dev Express, que é um curso muito legal. O link vai estar na descrição para você olhar. Inclusive, no projeto final, a gente vai fazer uma loja de comércio eletrônico, né, uma aplicação full stack com deploy na AWS e também dentro da aplicação vai ter agentes de IA. Né? E segundo Zuckerberg, agentes de IA vão ser mais numerosos do que a população mundial daqui a pouco tempo. E de fato, agentes de IA é algo bem poderoso que pode mudar a face da tua aplicação. Se você tem interesse, né, de uma formação alinhada com 2025, olha no link que você vai ver lá um super desconto, né, de lançamento desse curso. Então não perde tempo, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Do zero da tua primeira linha de código até você criar aplicações full stack completa, fazendo deploy na nuvem e também com agentes de IA integrado nessas aplicações. Gente, a aplicação de xadrez, deixa eu procurar onde é que eu estou aqui na minha tela. Tá aqui, eu estou aqui desse lado, eu quero trazer para cá. Tá aqui a nossa aplicação que está rodando aqui na minha máquina. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês um pouquinho de como. Deixa eu explicar logo como a aplicação está funcionando, depois a gente vem jogar aqui, tá? Basicamente, o que nós temos é uma aplicação utilizando Next.js, uma aplicação full stack. Ou seja, tem uma parte da aplicação que está rodando no lado do cliente e tem uma outra parte que está rodando aqui no lado do server. Ou seja, aqui no server eu estou fazendo isso exatamente porque existem algumas chaves de APIs que se você coloca no lado do cliente e você usa essas chaves de forma pública, isso vai ficar visível para o usuário da tua aplicação. Então, o ideal é que você consuma as chaves de APIs para você acessar a API do ChatGPT, do Gemini, lá do Google, do DeepSeek, você consuma isso do lado do servidor, porque essas chaves ficam, digamos assim, escondidas do lado do servidor e isso não seria uma vulnerabilidade de segurança. Então, como é que está funcionando a aplicação? Basicamente, a aplicação do xadrez com IA, ele é um orquestrador, ele vai chamar lá as APIs para voltar e basicamente eu mando uma anotação chamada FAN, né, que é a anotação Forsyth Edwards, que ele tem um estado de como o tabuleiro do xadrez está, né? Então essa anotação aqui vai lá para a nuvem, eu digo assim, ó, essa aqui é o estado atual do tabuleiro, faça uma inferência de qual seria a melhor jogada, levando em consideração que você é as brancas, levando em consideração que você é as pretas. E vocês vão perceber que vai precisar de alguns artifícios aí para a gente conseguir ajudar um pouco mais a IA a descobrir o que precisa ser feito. E no final, eu digo assim: por favor, pelo amor de Deus, me mande só a jogada, não explique. Não venha com firula, só que eles mandam as firulas, entendeu? E aí no final eu quero simplesmente dizer, ó, que o cavalo da coluna G ele moveu para o E2. Beleza, aqui é um PGN, né? Que é um Portable Game Notation, uma notação de jogo portátil. Eu quero receber apenas esse comando para eu fazer o movimento no xadrez. E às vezes ele manda um monte de firula, conversa, fala um monte de coisa, sendo que às vezes manda só isso e às vezes manda um monte de outras coisas que eu não quero e também é algo que a gente precisa tratar. Lembrando que como a IA ela trabalha de forma estatística, então muitas vezes aquilo que você pede para ela fazer não é exatamente aquilo que vem, a gente precisa ter um pouco de flexibilidade na aplicação para as coisas funcionarem. Então basicamente é isso, eu mando o estado do tabuleiro, ele vai analisar o estado, eu digo qual é a peça que qual é o lado que ele está, e aí ele me manda uma anotação para eu atualizar o lado do tabuleiro, aí eu mando isso para o Gemini, eu mando isso para o DeepSeek e faço esse meio de campo, né, essa integração entre múltiplas APIs. Daqui a pouco eu posso mostrar um pouquinho o código só para você entender. Então tá aqui a nossa interface gráfica, deixa eu voltar para cá, para a gente estar sempre aqui na tela.
Beleza, aqui eu posso escolher qual é o jogador que eu quero. Eu quero ir com o DeepSeek, eu quero ir com o ChatGPT. No DeepSeek eu fui lá na nuvem deles e coloquei um crédito, não sei se foi de $2 ou $5, então eu consigo fazer chamadas lá. O Gemini, eu não lembro de ter colocado crédito nenhum. Se você quiser acessar o DeepSeek de forma gratuita, tem a nuvem da NVIDIA, te dá, acho que alguns créditos lá para você acessar. Eu achei bem sofrido a nuvem da NVIDIA, né? Muito lento para processar, mas o DeepSeek também não fica longe, não. Ele está bem lento para processar se for comparado com o ChatGPT ou comparado com o Gemini, tá? Então aqui eu escolho, por exemplo, o ChatGPT, a versão O4 e o Gemini 2.0. Beleza? Eu não coloquei para eles ficarem jogando de forma automática. Eu vou clicar e aí ele vai para a próxima jogada e a gente vai acompanhando de forma mais cadenciada. Então eu vou clicar em jogar. Quem começa é as brancas, né? Então ele vai processar e fez a jogada aqui com o peão, beleza? Aí, uma das coisas que eu noto é, já dando aqui um spoiler do jogo, eles são muito ruins, tá? Se esse aqui fosse o nível dos jogadores do mundo, eu seria o Magno Calço, né? O melhor jogador do mundo de xadrez e já estaria com a vida ganha por conta disso. Eles são muito ruins, né? Eles botam a rainha para um peão comer, aí o outro não percebe a jogada, faz uma jogada pior ainda. E muitas vezes, para chegar no final, a gente precisa de uma série de artifícios que eu vou já mostrar para vocês quando eu for ali para o código, para vocês entenderem como a gente precisa ajudar a IA para ela conseguir de fato fazer as jogadas. Então, agora o ChatGPT foi lá, vamos lá, ele foi, comeu, pegou, capturou uma peça, vamos lá, ele voltou ali e vamos ver se ele chega em alguma situação dessas que são bem bizarras, tá? Então vamos lá, ó. Fez o rock também. Ó, tá até melhor do que na maioria dos casos, ó. Foi lá, atacou aqui a... Eu não sou um cara muito fera, embora eu tenha uma conta lá no chess.com e jogo de vez em quando, né? Mas meu rate lá é 700, alguma coisa assim, é muito baixo, tá? Então, não vou analisar do ponto de vista da qualidade do jogo aqui de xadrez. Ó, capturou um peão, vamos ver que daqui a pouco vai começar a ficar interessante. Ó, o peão capturou, capturou o bispo, né? Então vamos lá. O cavalo tá ali atacando o cavalo, ó, ele não simplesmente ignorou aqui. Aí ele foi lá, pegou o cavalo. Ó, aqui pegou, ó, tá até um pouco melhor do que em alguns testes que tinha algumas jogadas que eram muito engraçadas, ó. Acabou de atacar a rainha. Vamos ver se a rainha vai fugir ou se vai ficar parada lá, ó. Vamos ver, ó. Ficou parado, certo? Ele simplesmente ignorou. Pode levar a rainha, que eu não tô nem aí. Então vai lá. Pegou, olha aí, rapaz, tá vendo? Ele tá me contradizendo. O ChatGPT tá até melhor, né? Porque às vezes tá para comer a rainha, ele simplesmente não faz nada e fica parado. Então foi lá. Vamos ver se vai chegar em alguma situação de checkmate e tal. A rainha saiu ali. Pode atacar aqui, mas também tá defendido pelo bispo. Eles estão até mais desenrolados porque eu fiz uma série de ajudas para que ele consiga continuar o jogo, né? E quem sabe até chegar no final. Nem sempre chega, né? Por exemplo, ele tentou jogar agora, acho que não sei se ele conseguiu, tá? Ó, conseguiu jogar. Deixa eu ver se ele vai até o final. Ó, atacou ali o rei. Aí, por exemplo, essa era uma situação que ele normalmente ficava travado. Por quê? Porque ele não entendia que o rei estava em xeque e que precisava mexer o rei para fazer alguma coisa. Então ele ficava travado, ficava tentando, ele jogando, mandando respostas inválidas. E aí eu preciso dizer no prompt que, ó, o rei está em xeque e você precisa mover o rei para conseguir eventualmente sair desse cheque. Você não pode fazer uma outra jogada a não ser que seja com o rei. Então, tenho que dar esse hint, essa dica, senão fica travado e não vai para frente o jogo, entendeu? Então, vamos lá, ó. Voltou aqui. Talvez ele não precise necessariamente chegar até o final, mas eles estão jogando aqui, ó. Acabou de atacar o rei aqui com a rainha aqui embaixo. Ele também está em xeque, ele precisa mover por conta disso, né? E vamos ver se ele, ó, atacou de novo o rei. O rei tem que fugir para cá. Se bem que ele tem que fugir para cá, porque o único canto que ele pode vir é para cá. Aqui já é uma situação
que já para ele é mais difícil, tá? E outra coisa também importante, ele não está fazendo só uma chamada, estou fazendo várias. Ele tenta uma vez, me manda uma resposta inválida. Aí eu vou de novo, me manda uma resposta inválida. De novo, ó, tem que mexer o rei. Aí ele manda uma resposta inválida. Porque como as possibilidades são menores, ele simplesmente não consegue entender qual é o caminho que ele tem que fazer. Aqui ele não pode vir para cá porque está atacado, ele não pode vir para cá porque está atacado, o único caminho para o rei é vir aqui para o H7, mas ele não consegue inferir essa jogada, fica pensando, eu tento várias vezes, até que tem uma hora que ele vai gerar um erro dizendo que não conseguiu executar a operação, tá? Então, o nível desses jogadores, né? Se a gente pensar em perspectiva, será que a GI está próxima, né? Vão ser tão inteligentes quanto o ser humano? Por esse exemplo aqui de jogo, a gente está bem tranquilo, porque eu acho que ainda está longe de acontecer. Mas eu não sou especialista para dizer que sim, nem para dizer que não, né? Eu acho que preciso ler um pouco mais para ter uma noção do que é que vai acontecer. Vamos lá, entrar aqui nos detalhes, só para vocês entenderem algumas coisas, tá? Ó, aqui eu tenho a nossa aplicação, que é basicamente uma página, que é a página que nós temos os componentes do tabuleiro e tal. Aqui eu tenho os componentes, né? O botão jogar, a casa, que é o do tabuleiro, eu tenho a peça, eu tenho as mensagens que eventualmente vão dar quando aparece mensagem de erro, eu tenho as peças capturadas que aparecem ali em cima e embaixo, né? Essas peças capturadas de cada um dos lados, eu tenho a seleção do jogador, que é exatamente essa parte aqui que eu seleciono o jogador, e nós temos aqui o tabuleiro em si. Esses são os componentes, acho que bem simples e didático de entender. Do ponto de vista de dados, nós temos um único contexto, que é o contexto do jogo, nele a gente consegue saber quem é o próximo jogador e tal. Também é um contexto bem simples, e também só tem um hook, né, para acessar esse contexto. E nós temos aqui do lado do servidor algumas coisas interessantes. Nós temos os providers de IA, né? ChatGPT, DeepSeek e Gemini, todos seguem uma mesma estrutura de assinatura de função, para eu chamar os três de forma intercambiável, sem precisar me preocupar quem é quem. E aqui no index, eu retorno os modelos, né? Então eu tenho um modelo ChatGPT, que aí eu chamo a função jogar com ChatGPT. Tem um modelo Gemini, que vai jogar com Gemini, e o modelo DeepSeek, que vai jogar com DeepSeek. Da hora que eu escolho os modelos, ele substitui a função e chama isso de uma forma encapsulada, ou de uma forma abstrai quem é a implementação mesmo, porque a chamada é exatamente a mesma. Eu queria mostrar aqui dois utilitários, um relacionados a xadrez, porque eu preciso fazer aqui eu preciso extrair as jogadas de dentro de um texto que eu recebo lá da IA, porque a IA às vezes manda um monte de blá blá blá, um monte de lero-lero, e eu preciso extrair exatamente aquele formato PNG dentro do texto para que eu consiga saber exatamente qual é a próxima jogada. Então, aqui, ele eventualmente dentro do texto, que ele vai explicar todas as possibilidades, eu posso fazer essa e aquela, eu vou ter uma série de jogadas que vem no texto como resposta. Mas a última parte do texto é onde tem, de fato, a jogada que ele vai fazer. Então, no final, ele coloca assim, ó, então a minha recomendação final é que você jogue dessa forma aqui. Então, eu vou extrair a última jogada, e é exatamente essa função que me ajuda a extrair do texto todo aquele formato PGN, tá? E aqui no chat, que tem exatamente isso que eu queria mostrar para vocês, ó. Aqui eu acho que vale a pena a gente entrar um pouquinho. Primeiro, eu tenho que dizer, ó, você está jogando com o lado branco ou lado preto, né? Eu coloco em inglês, né? Black ou white. Aí eu coloco o estado atual do tabuleiro representado por essa notação, né, que é essa Forsyth Edwards Notation, que é a FAN. Aí eu passo o estado, que é aquela string lá estranha mostrando o estado do tabuleiro, e aí eu preciso ter certeza se o rei está em xeque ou não, porque se eu não colocar isso, se o rei estiver em xeque, ele vai ficar me dando um monte de jogada que não tem nada a ver, e aí eu digo, ó, você está em xeque, e você deve proteger o seu rei, né? Talvez aqui até eu posso dizer, você precisa proteger ou mover o rei para uma casa
diferente, se livrando do cheque, né? Talvez precise de uma explicação ainda maior para que ele consiga, nesse contexto, sair dessa posição. Aí, além disso, eu preciso, sempre que ele me retorna uma jogada inválida, eu preciso colocar aqui em jogadas que devem ser ignoradas. Porque às vezes eu digo, ele manda uma jogada, por exemplo, E6, e aí eu olho que se eu aplicar isso no estado do jogo, é uma jogada inválida. Aí eu volto, aí ele manda E6 de novo, me manda E6 de novo. Então eu preciso passar para ele um hint aqui, ó, importante, não use nenhuma das jogadas seguintes, né, como sua resposta. E aí eu tenho que passar aqui uma lista de jogadas que ele deve ignorar. E dessa forma, a performance do jogo foi melhorando. Por quê? Porque eu passei que o rei estava em xeque e eu passei para ele ignorar algumas jogadas. Então, daí a gente conseguiu chegar em um jogo que às vezes, né, não sempre, mas às vezes ele consegue chegar no final. Ó. Aqui, por algum motivo, ele ficou travado no jogo e não está conseguindo responder. Beleza, gente? Mas ainda, se a gente for pensar em termos de IA, aí pensar em termos de inteligência, o nível de jogo, né, olhando especificamente para esse problema. Claro que hoje você tem IAs que são especializadas na parte de xadrez, que jogam de forma fantástica, né? Aqui ele acabou de destravar o jogo, né? E simplesmente não conseguiu. Nada, conseguiu, né? Mover o rei aqui de lugar e provavelmente a gente vai conseguir. Eu acho que aqui deu checkmate, se eu não estou enganado. Não. Ele colocou a rainha para ser perdida, né? Então, gente, é isso. Tá muito ruim, né? Se fosse eu jogando aqui, com certeza eu conseguiria ser o campeão mundial de xadrez por conta. Aí que ele mandou um movimento inválido, né? Ele tentou várias vezes, né? Acho que são 10 vezes que ele tenta e ainda assim, mesmo com várias tentativas, ele mandou um resultado inválido. Então, quando começa a ir mais para o final do jogo, fica mais difícil das coisas realmente chegar até o final, porque aí, pelo menos essa IA geral, de propósito geral, ainda é muito ruim em tarefas específicas, né? Então, não sei, a AGI está perto de chegar? O que é que você acha? Né? Tem muita gente que é muito inteligente que diz que não, está muito longe e tem muito hype, tem muita gente querendo faturar aí milhões e milhões com isso, e aí fica com toda essa propaganda, né, que vai inflando aí os ânimos das pessoas, mas na verdade não é bem assim que vai acontecer. Até a própria Apple, né, lançou o iPhone recentemente com a promessa de ser um iPhone, o Apple Intelligent, né, que é o AI deles mudou de nome e ainda assim não conseguiram entregar nada de muito substancial. Na verdade, foi muita vergonha. Então, acho que tem muito hype, tem muita coisa também que é válida, né? Eu estava refletindo esses dias, né, colocando agentes de IA dentro de aplicações e pensando, poxa, isso aqui é muito válido, isso aqui é muito relevante, né? A quantidade de agentes de IA vão se multiplicar rapidamente, logo logo deve passar a população mundial, e esses agentes de fato entregam valor para todas as aplicações, conseguem fazer coisas que antigamente eram muito mais complexas e hoje a gente consegue ter de uma forma muito mais acessível, conseguindo integrar isso em uma aplicação e gerar valor. Esses dias um aluno perguntou, a gente está desenvolvendo uma plataforma de ensino à distância com os nossos alunos, né, com Domain Drive Design, arquitetura limpa e tal, e aí os alunos estavam perguntando se a gente ia integrar IA dentro das funcionalidades da plataforma. E eu disse, não só vamos, como já integramos. Aí eu mostrei para ele um cadastro de cursos, que não, pessoal, só me ligando aqui, eu mostrei um cadastro de cursos que o nome das aulas são inferidas pela IA de uma forma muito inteligente. A gente consegue ter praticamente um cadastro de curso de 90 aulas feito em poucos minutos, exatamente porque a IA nos ajuda nesse processo. Então, de fato, vai incorporar muito valor. Mas eu acho que em vez de substituir, as pessoas estão com muito medo, né? Em vez de substituir os empregos, eu acho que a gente vai ter uma onda crescente de complexidade maiores nas aplicações, demandas de aplicações mais inteligentes, aplicações mais integradas, aplicações que sejam mais produtivas para o cliente, que o cliente possa focar naquilo que nós somos, que nós fazemos de melhor, que é criar, que é conectar coisas e usar essas ferramentas como impulsionador da nossa produtividade.
né? Quando lá em 1950 fizeram uma teorização que no ano 2000 quem estaria fazendo os trabalhos eram as máquinas surgiram, os computadores surgiram, mas a quantidade de trabalho aumentou muito, o nível de exigência também aumentou muito. E eu acho que vai acontecer a mesma coisa também com IA. E outra questão também é que você tem um boom de explosão no começo, né? Tudo fica, caramba, impressionante, faz uma imagem e tal. Mas daí para ele fazer uma imagem e conseguir gerar texto dentro da imagem de forma perfeita, gerar os componentes sem nenhum tipo de imprecisão e de fato entregar algo que um humano conseguiria entregar, eu acho que vai demandar muito, né? A curva da complexidade e do desempenho vai caindo logaritmicamente, né? Vai caindo e vai chegando em desempenhos que são ruins e daqui para chegar até lá vai demorar um pouco, claro, os custos têm diminuído, várias coisas têm, digamos assim, sido melhoradas, mas eu acho que ainda tem um bom chão para a gente trilhar, tá? Vai chegar num platô e para passar por esse platô vai demorar mais um tempo. Eu sou do time que acho que a AGI ainda está longe de acontecer, mas eu não sou o Sam Altman, né, da OpenAI, nem sou o CEO lá da NVIDIA. Deixa esses caras falarem que no final das contas o futuro vai responder pra gente o que é que vai acontecer. E aí, gostou desse vídeo? Gostou dessa brincadeira aqui com xadrez? Não é difícil de você fazer esse tipo de aplicação, né? É simplesmente você conectar os conhecimentos que você já tem de conhecimento web, integrar com essas APIs, e o uso de agentes de IA poderia até tornar essa aplicação ainda mais inteligente, mais especializada, o que poderia ser uma evolução bem legal. E eu vou ficar por aqui, um grande abraço e olha o link da formação Dev Express, né? express.formação.dev, que eu tenho certeza que fará uma grande diferença aí na tua jornada pessoal.